Bom, você conhece a oração do Pai Nosso? Eu creio que você conhece a oração do Pai Nosso. Mas você já refletiu sobre as verdades que essa oração transmite? Pois bem, eu quero falar um pouquinho, comentar sobre esse texto. Mas primeiro, eu sou Isaías Fagundes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, dê um like no vídeo para nos ajudar para que o algoritmo do YouTube envie para mais pessoas. E se você gostou, além de dar o like, além de se inscrever, compartilha com outras pessoas, compartilha nos grupos da família, nos grupos de amigos, para que essa mensagem alcance um número maior de pessoas. Então vamos voltar aqui. Eu quero refletir com você um pouquinho, muito breve. Eu quero mais fazer a leitura e fazer com que você pense. Você pense mais. Eu vou comentar pouca coisa, mas eu quero que você na leitura você reflita e quem sabe extrai algumas verdades que eu não comentei aqui e coloque no comentário aqui embaixo de você assistir esse vídeo. Não sei se você está assistindo à tarde, amanhã ou à noite. Se for à tarde, boa tarde. Se for de manhã, bom dia. Se for à noite, boa noite. Então, a oração do Pai Nosso, dentre alguns textos, ela consta em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9 em diante. Jesus começa a falar acerca da oração do Pai Nosso. Mas primeiramente, Jesus dá algumas instruções, Jesus fala sobre vãs repetições, Jesus fala sobre esmola, sobre muitas coisas, e eu lhe aconselho a ler todo o capítulo de número 6. Como eu quero fazer um vídeo curto, então eu vou me deter apenas nesta passagem, nesse texto conhecido como a oração do Pai Nosso. Eu vou dizer que é uma oração modelo. Então, no versículo de número 9 do capítulo de número 6 de Mateus, está escrito bem assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas ou nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como eu disse, esse vídeo ele é curto. Se você quiser que eu continue comentando com mais profundidade sobre a oração do Pai Nosso, eu quero que você coloque nos comentários aqui embaixo no vídeo. Comente que você quer ouvir um pouco mais, você quer que eu comente um pouco mais detalhadamente sobre a oração do Pai Nosso, porque eu vou falar um pouco bem resumido, vou mais me deter na leitura e eu quero que você reflita. E também quero que você compartilhe comigo a sua reflexão aqui nos comentários embaixo no vídeo. Então, vamos começar lá. Jesus está dando algumas instruções e chega um ponto no versículo 9 que ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Olha só, vocês vão orar assim. Ele está dizendo aos discípulos. Portanto, depois de todas as instruções que eu dei, vós orareis, vocês orarão assim, dessa maneira. Essa é a forma. Pai Nosso. Jesus já começa dizendo, mostrando uma grande verdade. Que verdade é essa? Primeiro, Jesus poderia ter orado e dito assim: meu Pai. Vocês orareis assim: meu Pai. Ou Pai meu. Um pai individual somente meu. Não. Jesus já começa dizendo Pai Nosso. Um pai que não é só meu pai, mas é pai de outros irmãos que eu tenho. A primeira verdade, Jesus está dizendo que vocês devem orar assim: Pai. Olha só. Pai é aquele que gerou. Eu sei que hoje existe pais adotivos e tal, mas pai biológico é o que gerou. Pai adotivo é aquele que cuidou, que criou. Mas o pai biológico, que é pai verdadeiro, também é aquele que gerou e aquele que cuidou. Então Jesus está dizendo, nessa amplitude: Pai, Deus é meu Pai.
Porque a Bíblia diz que todo aquele que recebe a Cristo, ele entra num processo de ser gerado como uma nova criatura. Ele nasce de novo e ele se torna filho de Deus. O próprio João, capítulo de número 1, versículo de número 2, está escrito: ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem recebe a Cristo, recebeu o seu sacrifício, entendeu, compreendeu, recebeu Jesus, ele se torna filho de Deus. E a Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo na oração, que a minha oração ela não é uma oração individualista. Deus não é só meu Pai. Eu sou filho de Deus, de uma família de muitos irmãos. Pai Nosso. Uma oração que contempla e que se lembra do outro. Então Jesus continua, Pai Nosso, já quebra totalmente o individualismo. Pai Nosso, que estás no céu. Deus está no céu. Estar no céu significa não só acerca do detalhe do céu, mas acerca de estar acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. E todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus aqui está falando sobre reverência, sobre reconhecer que Deus é santo, que a identidade, nome é identidade, nome é essência de alguém que carrega um nome. Então, santificado seja o teu nome. Deus é santo na sua essência, na sua identidade. E continua ali, venha o teu reino, o reino de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu, ela é perfeita, ela não tem erro algum e variação de erro nenhum. E Jesus está dizendo que na oração nós devemos pedir o reino de Deus, porque o reino de Deus, quem reina é Deus, quem domina é Deus. E além de pedir o reino de Deus, vem o teu reino sobre a minha vida, o teu reino sobre as minhas decisões, o teu reino sobre a minha família, o reino de Deus, que é Deus que impera, Deus é o rei, Deus é aquele que reina sobre esse reino. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está escrito na Bíblia, se bem me recordo, em Romanos 12. Não me recordo o versículo, mas Romanos 12. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que seja feita a vontade de Deus como ela é feita no céu. No céu ela é feita perfeita, sem erro algum. Absolutamente perfeita. Então na oração eu pedi a vontade de Deus, o reino de Deus, que seja feita como é feito no céu, de uma maneira perfeita, para a minha vida, para as minhas decisões, para os meus pedidos, para o meu clamor. Ali sobre seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade de Deus é perfeita no céu. E Jesus está dizendo que eu peço que seja feita na terra, porque é na terra que eu estou. Mas seja feita de uma maneira perfeita a vontade de Deus, como ela é feita no céu, em todos os aspectos da minha vida, em todas as minhas decisões, minhas escolhas, meus pedidos, na minha família, na minha casa, na minha profissão, em todas as áreas, todos os aspectos. Pedir em oração a Deus. Jesus está dizendo. E Jesus continua no versículo de número 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está falando sobre que Deus proveu o que nós precisamos essencialmente necessário. O que nós precisamos? Se for alimento, é o pão de cada dia. O pão diário, o pão diário, o pão de cada dia. E Deus se importa com isso. Então Jesus está dizendo, orareis assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu preciso do pão de hoje. Eu não preciso que sobeje, que sobre de uma maneira que eu tenha a regalar. Eu posso ter, não é errado. Mas Deus se importa em nos dar e que nós peçamos o pão de cada dia, o pão diário. Então Jesus continua, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, já traz uma lição, que a oração
nós pedimos perdão a Deus, mas nós pedimos perdão a Deus como também nós perdoamos. Deus é um Deus que perdoa, mas Deus também quer que nós venhamos perdoar. De nada adianta eu querer perdão dos meus pecados, pedir perdão para Deus dos meus pecados, dos meus erros, das minhas decisões erradas, se na verdade eu não perdoo o meu próximo. Eu acho que eu sou melhor que o meu próximo, porque eu quero que Deus me perdoe, mas eu não perdoo o meu próximo. Então Jesus está falando, trazendo uma grande lição sobre nós perdoar os nossos devedores, porque nós também somos perdoados por Deus. E no versículo de número 13, ele diz assim: não nos induzas à tentação, não nos deixeis cair em tentação. Pedir para Deus nos livrar da tentação. Não quando nós estamos sendo tentados, mas pedir para Deus nos livrar da tentação antes até mesmo de sermos tentados. Porque ele continua assim: mas livra-nos do mal. Pedir o livramento para Deus, pedir o cuidado de Deus, pedir a proteção de Deus, para nós não sermos tentados, ou quando formos tentados, não sermos vencidos pela tentação, não sermos vencidos pelo mal. E livra-nos do mal, porque teu é o reino, é de Deus o reino, e o poder é de Deus o poder, e a glória para sempre. Amém. Eu disse que ia ser um texto curto, objetivo, talvez não tão objetivo, mas que você pudesse refletir um pouco. E eu quero que você comente no vídeo aqui, reflita sobre a oração do Pai Nosso e comente aqui embaixo. Traga alguma reflexão para nós aí que eu não coloquei. Mas uma das coisas que me chama a atenção na oração do Pai Nosso é que o pão nosso, o versículo que a gente leu, o pão nosso, Jesus está dizendo para nós orarmos e pedir o pão nosso. Já parou para pensar nisso? O pão nosso de cada dia não é o pão meu, não é o meu pão, não é o meu alimento, é o pão nosso. Porque aquilo que Deus me dá não é só para mim. Essa oração toda ela é feita enxergando o outro. O Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, não é não me deixa cair em tentação, é não nos deixeis. Não é só eu, é o meu próximo também. O pão nosso não é só o meu pão, é o pão para o meu próximo. E se Deus me dá o pão diário e que eu tenha condições, eu estendo esse pão ao próximo. Eu divido esse pão ao próximo. Então olha só, Jesus ensinando uma oração não egoísta, mas uma oração que se lembra do próximo. Uma oração que entende que não somos os bambambam da história, não somos individuais. Deus não ama só eu, Deus ama todos. Então, lições tremendas, extraordinárias. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.